Olá, caros amigos, eu sou Netuno Borum Craquimun, da antiga aldeia Iupu, que ficava situado na Chapada de Itabira. A Chapada de Itabira hoje não existe mais, porque eles destruíram ela com a extração de minério. Várias empresas, que acabaram fazendo isso. Uma delas é a Vale do Rio Doce, a antiga Vale do Rio Doce, que hoje é Vale. Na época da ditadura nós fomos tirados de lá. Muitos morreram do meu povo. Muitos foram mandados para várias aldeias espalhadas pelo país e outros acabaram parando na cidade. Alguns que se rebelaram acabaram indo parar no reformatório Krenak. Foi feito feito uma penitenciária indígena. Isso, uma penitenciária indígena para prender indígena que era contra o sistema. Muitos que foram para a cidade acabaram se calando, se fechando e não quiseram aparecer com medo da represária, medo da discriminação que muitos sofreram e sofrem até hoje. Eu mesmo já tive muitos desses preconceitos com a minha pessoa. Já escutei muitas vezes falando, mas você é índio? Por que você não está na aldeia? Por que você não vai para o mato para ficar pelado lá? Índio é tudo preguiçoso, vagabundo, que é o que a gente escuta muito falando, né? Não, indígena não é vagabundo, indígena não é preguiçoso, indígena trabalha muito. Nós só vemos diferente, nós só vemos a vida de um modo diferente. Nós não somos diferentes de vocês. Nós lutamos pela nossa cultura, pela nossa ancestralidade. E eu pergunto para vocês, o que vocês pensam de saber, o que vocês acham de saber que vocês têm um pouco de sangue indígena correndo na veia de vocês? Que os seus antepassados também foram indígenas. Isso, os seus antepassados foram indígenas. E eles lutaram muito. Hoje em dia, muito que se fala da cultura hoje em dia é graças aos seus antepassados, que lutaram, resistiram e hoje você está aí. Você deveria resgatar a sua história, buscar a sua história, porque sem história nós não somos nada. Nós lutamos por aquilo que às vezes lutamos por aquilo que a gente não conhece.
Mas os nossos antepassados sabem do que eu estou falando, porque eles estiveram aqui. E hoje nós estamos aqui para tentar levar um pouco para cada um de vocês, um pouco de cultura indígena. Um pouco de cultura indígena para tentar desmistificar um pouquinho da história que foi contada no passado para tentar destruir a imagem indígena. Isso. Os governos que passaram pelo Brasil e que estão aqui hoje presentes no Brasil, tentam denegrir a imagem do indígena para não mostrar quem é o indígena. Eles tentam eles escondem a verdade, escondem tudo que foi feito por indígena no Brasil, justamente para não assumirem o que eles fizeram. Eles tentam esconder, porque a partir do momento que revelar que o indígena estava aqui e que sofreu tudo que sofreu, eles são obrigados a assumirem tudo que fizeram. E eles não querem isso, porque no Brasil e em vários outros países do mundo, o que manda é a ganância. A ganância e a destruição de tudo que tem. A Mãe Natureza, ela vela por nós todos os dias. O ar que nós respiramos, até o alimento que nos alimenta vem dela. Se nós destruirmos elas, o que será de nós? Sempre que eu me lembro, sempre que às vezes eu posso falar com as pessoas, eu lembro do que os antigos lideranças sempre falaram. O ser humano só vai aprender a dar valor na natureza naquele momento que ele descobrir que dinheiro não se come, que dinheiro é só papel, não é nada. Aí sim, quem sabe, ele voltará aos indígenas para pedir ajuda. Espero eu que que tenha ainda indígena ainda para poder fazer isso, né? Para poder ajudar. Porque do jeito que vão, assassinando todos os indígenas que eles conseguem, estão matando indígena no Brasil inteiro. E todos fecham os olhos para isso. Nas cidades, nas capitais, matam indígena e falam, não, é pardo que morreu, isso. Não, o indígena não entra na estatística. Porque o indígena, para o governo, ele tenta colocar uma pedra em cima e falar que não existe. Só que nós estamos aqui, nós estamos aqui e vamos lutar até o fim das nossas forças. Eu sou artesão, trabalho na Cupará, essa página é nossa, né? Cupará, que é Artesanatos Étnico-Cultural. Nós, da Cupará, tentamos levar um pouco do artesanato para as pessoas, que dentro desses artesanatos está embutida a cultura indígena, a cultura dos nossos ancestrais. Esses artesanatos que os indígenas fazem, que é passado para as outras pessoas, eles sempre levam um pouco da história. São artesanatos feitos com sementes, madeiras, miçangas, né? A miçanga foi trazida até nós e apresentada para nós. Como a semente não tem tantas cores variadas, nós acabamos vendo ela com outros olhos. Então nós incorporamos ela na cultura, na cultura indígena. É aí onde é feito todos esses artesanatos, os grafismos que são feitos nesses artesanatos, todos têm um significado. E cada significado, ele age tanto na parte física como espiritual de cada pessoa. As palestras que eu dou, eu tento levar para as pessoas um pouco de cultura para que elas possam deixar essa mente pequena, né?
entendeu? Para eles aprenderem a respeitar e não discriminar. Eu não estou falando só de nós indígenas, mas de vários povos que tentam mostrar sua cultura, as pessoas tentam não abrir os olhos para ver isso. Elas deveriam buscar mais a cultura, buscar mais a espiritualidade. E eu vou ler um texto para vocês que tem tudo a ver com o que eu estou falando, na parte de indígena urbano. Esse texto foi escrito por Daniel Munduruku. Eu gostei muito dele, né, li esses dias e resolvi trazer um pouco para vocês poderem verem também e tirar a conclusão de vocês. Indígena em contexto urbano. O brasileiro que o Brasil precisa. Fui indagado sobre o que penso sobre os indígenas em contexto urbano. Isso me fez refletir bastante em buscar respostas na memória, na história e no contexto político em que a gente vive. O brasileiro médio aprendeu com a narrativa que sempre colocou os indígenas nos rodapés da história. O que foi contado e relegou os nossos povos a papéis secundários. Algumas vezes fomos vistos como escada para o inteligente, esperto colonizador pudesse exercer sobre nós o seu poderio. Sempre fomos apresentados como pacíficos, passivos e bons serviçais. Por conta disso, por conta de nosso silêncio. A história única contada pelo colonizador foi deixando marcas no pensamento dos brasileiros. Melhor, foi criando uma imagem forjada, uma imagem indesejada, tornando os indígenas como seres desnecessários ou, como dizem hoje de maneira mais clara, um estorvo para o crescimento econômico brasileiro. Isso foi sendo apresentado gradualmente, seja pelas políticas públicas, seja pela literatura romântica, de modo que se construiu uma imagem a qual o brasileiro não quer ver, justamente por estar ligado ao que ele acha mais execrável na história do passado, na história única. Os colonizadores civilizaram os índios, tornando-os tornando os brasileiros legítimos, prontos para o trabalho e para o desenvolvimento. Essa narrativa foi criada a partir da ideia de integração, incorporação dos primitivos como força de trabalho. Dessa ideologia estavam ocultos os interesses de grupos econômicos, porque a ideologia, não permitia que isso fosse dito de maneira clara. Bastava que o brasileiro acreditasse que o melhor para o Brasil era crescer, desenvolver, evoluir. Só assim o Brasil, chegaria ao patamar dos grandes países do mundo. Ideias repetidas muitas vezes, vocês sabem, né? Geram pessoas ingênuas. Os ingênuos costumam pensar pela cabeça dos outros, porque aprenderam com pessoas mais inteligentes e bondosas que governar em seu lugar é o certo. Foi a ingenuidade do brasileiro o que o fez pensar que aquelas pessoas ou grupos humanos que estão em contato permanente com a sociedade dita civilizada passam a ser instantaneamente também civilizados. Ou seja, igual cujos direitos não podem ser diferenciados. Isso acontece porque a ingenuidade é irmã da ignorância. A história única nos condena à escravidão do pensamento. Portanto, a ignorância completa é assim que nasce a incompreensão a respeito das populações indígenas. Como um todo, a sociedade brasileira foi instada a pensar em um índio genérico. Este índio é fruto da imagem romantizada que mora no imaginário das pessoas. Assim, elas fazem uma separação entre as origens indígenas
e se dão o direito de julgar e definir quem é e quem não é indígena. Como essas pessoas brasileiros não foram ensinadas a pensar criticamente, a ingenuidade delas conduz pelo caminho mais fácil. E sabe qual é o caminho mais fácil? O julgamento, o juízo. Julgar é o caminho mais fácil. Assim elas não têm que se esforçar em entender tal fato. O que é a história que lhes foi contada é manipulada. E que seu pensamento, o pensamento do ingênuo, é o mesmo pensamento do colonizador. E que o colonizador quer que ele o tempo todo convencer que os indígenas são um retrocesso da nação. Por quê? Eu te digo. Porque o índio não é pop. O agro é pop. O agro é importante. Destruir a floresta é importante. Poluir os rios é necessário. Construir represa é fundamental. E onde ficam as pessoas, grupos, comunidades, sociedades, culturas que precisam do ambiente? Não importa. Não faz a mínima diferença. Não tem a mínima importância. O que importa no pesar do colonizador, que é o pensamento aceito pela maioria dos brasileiros, o que importa é o progresso. Os ingênuos aceitam isso com a maior naturalidade do mundo, porque assim foram convencidos muito bem. E onde entra os indígenas em contexto urbano nessa história, afinal de contas? Não é deles que estamos falando, não é verdade? Eles entram instantaneamente como um grito de resistência contra a história única, o que nos foi contada na outra possibilidade de narrar. Está o fato que os indígenas foram sendo vitimados. Eles tiveram que criar estratégia de sobrevivência, sem terra para morar, por terem sido expulsos, sem chão para plantar, porque os colonizadores se apossaram desse chão, sem possibilidade de reproduzir suas culturas. Uma perseguição implacável contra seus líderes políticos e religiosos. Muitas pessoas, grupos, comunidades tiveram que migrar para outros lugares possíveis, inclusive para os centros urbanos. Algumas, por vergonha e medo, negavam suas origens ancestrais. Outros, por necessidades de sobrevivência, silenciaram, ainda que nunca tivesse esquecido seu pertencimento. Cidades nasceram em lugares aldeias, em lugares sagrados. Por conta disso, muitos indígenas foram urbanizados à revelia, ainda que não quisessem. A história brasileira está cheia de exemplos de aldeias que foram elevadas à categoria de vilas, bairros e cidades. O que dizer de São Paulo, que nasceu Piratininga? O que dizer de Rio de Janeiro, que já foi um dia Guanabara? O que dizer das cidades que até hoje trazem a memória indígena em seu nome, que é o caso de Cuiabá, ou o caso de Manaus, entre outras, entre tantas e tantos exemplos. Nessa lógica, poderemos dizer que a história única foi dizimando as organizações sociais indígenas e transformando-as em urbanizadas. Em seguida, passou a lançar sobre os seus sobreviventes a maldição de ter impedido suas culturas e condenando-os a nada ser. Porque alterarem a identidade indígena, não lhes puderam oferecer a cidadania brasileira, por ser um indígena urbano e ter orgulho disto. É ser um sobrevivente para além do que o Brasil pode achar. E se a memória do que este país fez para com sua gente ancestral é ser o contraponto ao que se chama civilização, é ser um ponto de interrogação no sistema econômico,
em que vivemos. Porque ser um indígena urbano é, antes de mais nada, um indígena, apesar do que fizeram da gente, de cada um de nós que somos indígenas. Apesar disso tudo, nós temos orgulho de ser indígenas urbanos. E ter orgulho do seu pertencimento é querer ser parte desse lugar. É ser, em última análise, o brasileiro que o Brasil precisa. Comprometido com essa terra. O Brasil. O que o Brasil precisa é esse brasileiro que tem orgulho do seu passado. Ser um brasileiro que o Brasil precisa é aceitar a história. Só assim o Brasil vai ser realmente grande. Eu tenho orgulho de ser indígena urbano. Nessa reflexão que eu li, fala um pouco do indígena urbano. É triste escutar às vezes isso. Parece coisas de livro, mas não é. É a realidade. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho nesse texto, porque aqui tem algumas palavras que mostram a realidade do indígena em contexto urbano. Mostram um pouco do indígena que está lá na aldeia sofrendo. Estão matando muitos indígenas hoje em dia. Estão acabando com os indígenas. Só que nós estamos aí, vamos sobreviver sim. Podem fazer o que quiser que nós vamos sobreviver. Nós vamos levar a história adiante. Eu sei que um dia as pessoas, os brasileiros, vão abrir os olhos, vão ver com seus olhos, não vão ficar cegos pela ganância, pela hipocrisia desses governos que estão aí. Esses governos só querem escravizar vocês e tirar vocês do caminho, colocando uma venda nos seus olhos. Nós vamos mostrar o caminho. Basta vocês quererem. A nossa ancestralidade, nossa espiritualidade, nós tentamos passar um pouco para vocês, com nossos cantos, nossas histórias, nossas medicinas, nosso saber ancestral. Desculpa. Eu vou cantar para vocês um pouco uma música do meu povo. Nakia umborum nakia umborum urunangrim, bukrehe, urunangrim, bukrehe, urunangrim, bukrehe, urunangrim, bukrehe, Essa música fala assim: dai terra para o índio para que ele seja feliz. Por que dar terra para o índio para ele ser feliz? Para que ele possa proteger. Porque se destruírem a nossa natureza, a nossa mãe terra, aí não terá mais nós. Eu não falo nós indígenas só, nós seres humanos. Porque a natureza nos provém alimento, oxigênio para que nós possamos respirar. Não poluam os rios, não destruam as matas. Vocês pararam para pensar que vocês estão envenenando seus filhos todo dia? Porque isso é o que estão fazendo. Colocam um veneno, defensivos químicos que eles falam, né? Colocam para
falam que é para exterminar os insetos, mas acaba trazendo doenças, cegando as pessoas. Tentam comer coisas mais naturais, orgânicas. Eu sei que é um pouco difícil, porque isso já está encrostado nas pessoas, esse veneno já está contaminando as pessoas. Veja o caso que estão fazendo com as terras indígenas, com os nossos rios, estão poluindo os rios. Vê o caso de Brumadinho, olha a destruição que fizeram lá, olha o caso de Mariana e vários outros rios. Vê o caso de Belo Monte, que construíram aquela represa, estão inundando florestas, milhares de hectares estão desaparecendo de floresta. Olha o caso da Amazônia, que estão queimando tudo, estão garimpando as terras. Os garimpeiros estão matando os indígenas, estão levando a doença. Falam dessa tal de Covid, mas a Covid quem está levando para os indígenas isolados? Os garimpeiros, as pessoas que querem evangelizar os indígenas. Já pararam para pensar se eles querem ser evangelizados? Não, eles não querem ser evangelizados. Eles querem viver aquela vida deles. Os indígenas que estão mais próximos da cidade, se eles quiserem ser evangelizados, aí é a história deles. Eles sabem o que querem. Você não pode obrigar uma pessoa a ser aquilo que ela não é. A praticar religiões. Nós indígenas não temos religiões, nós temos espiritualidade. Nós tentamos olhar o mundo com outros olhos, tanto o mundo material como o espiritual. Tome aqui, tome aqui, tome aqui, tome aqui, tome aqui, tome aqui, e na candé, candé, e na candé, candé, nimborum pandaro, borum, nimborum pandaro, borum, tome aqui, 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 e na candé, candé, e na candé, candé, nimborum pandaro, borum, nimborum pandaro. Eu agradeço por vocês me escutarem um pouco, por eu ter escutado até o final, né, esse vídeo. E espero que isso tenha abrido um pouquinho os olhos de vocês. Sei que o nosso tempo é curto para poder falar. Eu gostaria de ter interações com vocês, né, poder falar um pouco mais. Gostaria de compartilhar mais. Gostaria de ouvir as perguntas de vocês. Se vocês quiserem até colocar as perguntas no vídeo aí, daí depois a gente dá um jeito para a gente responder lá, né? E também gostaria de agradecer, que é o projeto Cultura Viva, né? Que está trazendo os indígenas para poder falar um pouco para vocês, falar um pouco de cultura, falar um pouco de artesanato, falar um pouco da vida indígena, falar um pouco do indígena em contexto urbano, do indígena aldeado, falar um pouco sobre grafismo, falar um pouco sobre os cantos, sobre o modo de vida do indígena, tanto aldeado como urbanizado, e levar um pouquinho da história. Agradeço do fundo do coração que o Grande Espírito proteja cada um de vocês e que essas histórias que fizeram no passado não se repitam e que nós possamos olhar para o seu próximo com outros olhos e que esse vídeo espero que tenha passado um pouquinho para vocês e que vocês façam uma reflexão de tudo
sobre a vida de vocês, sobre os seus antepassados. E agradeço muito. E que essa música vá até os seus corações